Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e hoje vamos conversar sobre relatório de auditoria. Vamos trabalhar as 4 últimas normas NBCTAs aí relacionadas ao nosso tema. E em breve iniciaremos na parte de auditoria operacional, o manual de auditoria de Santa Catarina, né, pessoal, para os concursos aqui da FGV. E é claro que outras temáticas relacionadas à área, exercícios práticos e também contabilidade geral, contabilidade pública e direito financeiro, então, que serão os vídeos futuros desse canal, tá bom? Agora, relacionado a relatório de auditoria, ele é o nosso trabalho final. O auditor, ele executa procedimentos de planejamento, ele faz uma análise da materialidade do risco da auditoria, ele faz procedimentos de auditoria para analisar se cada conta do ativo, cada conta do passivo representa a realidade da empresa. Então, se aquelas demonstrações contábeis publicadas realmente são verdadeiras. E tudo isso, pessoal, chega no final do trabalho do auditor, aonde ele encaminha um relatório com tudo que ele observou e encontrou dentro da auditoria. Na realidade, nós temos um modelo, que é um modelo padrão definido pelas normas de auditoria. E claro que não é tudo que o auditor faz, né? É um resumo dos pontos principais, seguindo o relatório padrão aí, que é estipulado, tá pessoal, por 4 normativas. São essas 4 normas que nós vamos estudar nos 4 próximos vídeos. No vídeo de hoje, então, a NBCTA 700, formação da opinião do auditor. Quais são as características iniciais, os pontos iniciais do relatório de auditoria. Então, o relatório, pessoal, ele expressa a opinião do auditor. Ele tem um trabalho final. É a opinião que os auditores, que os investidores vão analisar, os contadores, os gestores, eles vão ter acesso àquela informação. É diferente, por exemplo, de todo o trabalho que o auditor fez, né? Tudo isso é refletido aqui nesse relatório. Depois teremos um vídeo, pessoal, sobre os parágrafos de principais assuntos, que é a última categoria, né, que foi adicionada ao relatório. A partir de 2016, então, a gente começou a ter a elaboração do PAA aqui no Brasil, os parágrafos de principais assuntos. Vamos trabalhar no terceiro vídeo, pessoal, que é o mais importante, os tipos de opinião do auditor. Então, quais são as opiniões? Se a empresa apresentou as demonstrações contábeis corretas, sem nenhum erro, conforme as normas de contabilidade, ou se as demonstrações contábeis têm distorções relevantes, têm problemas. Então isso, pessoal, eu não vou entrar agora, eu vou deixar para daqui a 3 vídeos vocês acessarem e darem uma olhada, tá, pessoal? Vocês vão aprender aqui comigo os 4 tipos de opinião, e são bem importantes. Vai ser um vídeo aí recheado de informações que costuma cair em prova, tá? Principalmente em bancas menores, mas também em bancas como a FGV, eles trazem com uma maior robustez, tá? Eles trazem com uma maior robustez, e eu vou trazer alguns exercícios para mostrar para vocês esse nível, né? Esse nível de atenção que vocês têm que ter, tá bom? E é claro que o último vídeo vai ser a norma menos cobrada atualmente, que são os parágrafos de ênfase e os parágrafos de outros assuntos que perderam força, tá? Com a criação dos parágrafos de principais assuntos. Se acalme, a gente vai estudar, tá? Passo a passo cada um deles. É importante entender então que o relatório é a opinião. É tudo que o auditor fez, né? Ele expressa em um mini relatório, um relatório com o que ele achou dessas demonstrações contábeis. E é claro que as normas de auditoria, elas trazem outras regras, tá, pessoal? Por exemplo, dentro de um relatório tem que ter o que é a responsabilidade da administração, qual a responsabilidade do auditor sobre o seu trabalho, sobre o que ele está analisando. Tem também quais são as demonstrações contábeis que foram analisadas pelo auditor. Que, por exemplo, tem empresa que tem balanço social, tem empresa que tem relatório integrado. Será que essas demonstrações, esses relatórios, foram auditados? Então, tudo isso vai estar dentro do relatório de auditoria, tá? Vai estar lá informado. E qual que é o objetivo do auditor, né, pessoal? Ponto inicial. O auditor, ele tem que formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Esse é o foco do auditor contábil, né? Se você é um engenheiro, se você é um administrador, se você é uma área de TI,
provavelmente o fim da sua auditoria é outro, né? Não é uma auditoria na área contábil, mas no geral, o que a gente está estudando principalmente aqui é a auditoria com esse foco nas demonstrações contábeis. Então o auditor tem que formar opinião sobre o que ele observou e se ele concorda que aquela demonstração contábil apresenta a realidade da empresa e, além disso, segue as normas de contabilidade. São 2 pontos essenciais. E é claro, né, pessoal, que ele vai ser feito por escrito, ele tem que ser divulgado, né, e-mail eletrônico por escrito. Não pode ser um relatório por meio de figuras, né? Tem que ser um relatório hoje conforme a norma escrito, né? Pode ser até divulgado de forma eletrônica, mas tem que ser um relatório, né? Tem que ser um relatório. Um ponto importante que o relatório tem que abordar, que foi conduzido com as normas de contabilidade, quais são essas normas, né? Se são normas aplicáveis aqui ao contexto brasileiro. Ele tem que ter um título, então, sempre tem que ter um título declarando que é um relatório. Tem que ter um destinatário, né, para quem está sendo feito o trabalho. No geral, é abordado que é para os responsáveis da governança da empresa, aos administradores, aos diretores, né? Mas é claro que o relatório de auditoria é para todos, né? Para todos quando a informação é divulgada a público. Quando é uma sociedade por ações, por exemplo, que está listada na bolsa. Você pode ir lá conferir, tá, pessoal? Essas empresas, os relatórios de auditoria. Até vou mostrar no vídeo futuro aí, caso alguém tenha interesse. E olha só, outro ponto bem importante, quais são as divisões do relatório de auditoria, conforme essa norma? Tem que ter um parágrafo de opinião, pessoal. Então, um parágrafo onde vai dizer quais são as demonstrações analisadas, qual que é a opinião aí expressa pelos auditores. Mas o que vai ser mais importante é o base da opinião. Quais são as informações que nos corroboram, que nos permitem emitir uma opinião, né? É claro que a norma traz algumas regras, como, por exemplo, informar a questão da independência da empresa, informar em relação às evidências apropriadas ou não. Outro parágrafo que pode ser obrigatório: se a empresa, pessoal, apresentar problema de continuidade operacional, ela precisa informar um parágrafo abordando, tá? Temos dúvidas em relação à continuidade operacional dessa empresa. Então, uma empresa que está em falência, recuperação judicial, vai ter um parágrafo relacionado à incerteza de continuidade. Então, só se for aplicável, somente se for aplicável. Eu tenho um vídeo que eu já comentei sobre isso, né, pessoal? Vou deixar aqui o link, caso alguém queira acessar. Adicionalmente, tá, o relatório de auditoria hoje tem os parágrafos de principais assuntos, que é um tema novo. O próximo vídeo, que vai sair provavelmente daqui a 2, 3 dias, será sobre os parágrafos de principais assuntos. Assistam, que esse é um tema importante, é o mais novo e eu acredito que tem grandes chances de cair, tá bom? Na sequência, tem as outras informações. As outras informações, pessoal, são os parágrafos de ênfase, os parágrafos de outros assuntos, que normalmente estão relacionados a outros assuntos que sejam relevantes, mas que não estão no escopo da auditoria. Então depende muito, tá? Eu vou fazer um vídeo, o 4º vídeo, sobre relatório, vai ser sobre esse tema. Então assistam, que é importante vocês conhecerem também. E os outros 2 parágrafos, que são importantes, são regras da NBCTA 700, é a responsabilidade da administração, ou seja, o auditor vai abordar o que é o escopo e responsabilidade dos administradores. Pessoal, não se confundam que a demonstração contábil é responsabilidade do auditor. A responsabilidade do auditor é fazer uma análise, é fazer os trabalhos conforme as normas de auditoria, mas o responsável pelas demonstrações contábeis é sempre a empresa, a administração, os gestores, tá bom? Na sequência, nós temos quais são as responsabilidades do auditor. Então aqui é descrito, tá, pessoal? As competências, o que ele deve fazer e o que ele é responsável dentro da demonstração contábil e do seu trabalho de auditoria. E por fim, nós temos data, endereço, assinatura do responsável técnico, que é o sócio auditor responsável pelo aquele trabalho, tá bom?
Só para finalizar, então, os pontos principais, esse aqui é o relatório de auditoria. É importante vocês conhecerem, principalmente os concursos com prova discursiva. Você tem que dominar, você tem que pelo menos conhecer um pouco de cada um, principalmente depende do ramo, né? Você pode ter que conhecer. É claro que na área pública, por exemplo, concurso Tribunal de Contas, CGE, nós usamos a normativa específica da área pública. Nós usamos, por exemplo, o modelo de relatório de auditoria Tribunal de Contas de Santa Catarina, Tribunal de Contas Rio de Janeiro, Paraná. Ele vai depender muito do concurso que vocês estão buscando, tá bom? Qualquer coisa aqui, deixe no comentário, mande um e-mail que eu possa auxiliar vocês. Em relação ao parágrafo de opinião, pessoal, nós temos alguns pontos que a norma diz que esse parágrafo deve ter. Olha só, ele deve identificar as demonstrações auditadas, afirmar se elas foram auditadas, fazer referência às notas explicativas, abordar a data em que foi feita a auditoria. E isso vai ser o quê? Uma opinião, né? Vai ser o ponto inicial que vai esclarecer como que a auditoria foi feita. E o mais importante, né, para mim, que é o base para a opinião, as informações que vão nos dar aí subsídios, que vão sustentar a opinião do auditor. Porque, pessoal, o auditor ele pode dar uma opinião que a demonstração contábil está tudo correta. Mas as situações piores são que ele apresenta que a demonstração contábil ela não está correta, ela tem uma distorção relevante, ela tem um problema generalizado. Nesse caso, o base para a opinião tem que demonstrar as evidências, demonstrar o que aconteceu para que o relatório de auditoria não fosse tão bom, ele apresentasse um problema. Então tudo isso vai estar expresso aqui dentro da base de opinião, tá bom? Declarar se a auditoria foi conduzida conforme as normas, iniciar comentando a responsabilidade do auditor, declarar a independência, tá, pessoal? O auditor vai ter que declarar a independência também dentro do próprio relatório de auditoria, né? A continuidade operacional. Se houver um problema, terá um parágrafo específico. Isso aqui é importantíssimo, já foi cobrado e tem que ter o seu destaque. Se o auditor observar que a empresa tem algum problema, ou possível problema de continuação no futuro, ela pode vir à falência, ele tem que informar em um parágrafo de auditoria. Agora, pessoal, eu peguei aqui um relatório de auditoria aqui bem aleatório da empresa Minas Máquinas S.A., uma empresa da Bolsa de Valores aqui do Brasil, do ano de 2021, 31 de 12 de 2021. E olha só, primeiro tem o título, Relatório do Auditor Independente. Segundo, o destinatário, aos administradores e acionistas da Minas Máquinas S.A. Depois tem uma introdução que comenta o quê? O que foi auditado, em nossa opinião. Aqui ele diz que está tudo correto, pessoal. É um relatório sem ressalva. A empresa tecnicamente demonstrou tudo de forma coerente, não tem nenhum problema na demonstração contábil dela. Representa a realidade e está sendo feito conforme as normas de contabilidade. Então, olha só, em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa. Interessante, né, pessoal? Então, o parágrafo de opinião vai ter aí a percepção resumida dos auditores sobre essa empresa. E é claro que no base para a opinião, como eu comentei, vai ter o que levou, né, pessoal? Então ele vai comentar que seguiu as normas de contabilidade, vai comentar em questão relacionada à dependência. Já se tiver problemas, se fosse um relatório com ressalva, com problemas, e aí ele teria que informar no base para a opinião o que motivou, o que ensejou essa problemática, tá bom? Pessoal, a gente vai ver em outros vídeos, tá? Os parágrafos de principais assuntos. Vamos ver todo o relatório completo que vai ajudar vocês a entender todo esse funcionamento, como que é um relatório, tá bom? O próximo vídeo, já vou entrar no assunto, será sobre parágrafo dos principais assuntos, tá? É algo novo, tá, pessoal? Surgiu em 2016.
ele foi trago ao Brasil também, né, pelas normas internacionais, que são parágrafos adicionais, que comentam pontos que o auditor considerou importantes para que os usuários da contabilidade entendam, para que os investidores entendam a auditoria, entendam os principais procedimentos realizados, tá? Então, tudo que o auditor, pessoal, considerar que seja necessário uma atenção significativa, um ponto necessário de avaliação, vai ser informado no relatório de auditoria. Então, olha só, de acordo com a NBCTA 700, o auditor deve determinar quais assuntos entre aqueles comunicados aos responsáveis pela governança exigiram atenção significativa na realização da auditoria. Então, o auditor vai informar quais as contas que lhe deram mais trabalhos, quais apresentaram risco de distorção mais relevante, contas mais difíceis ou que tiveram maior problema dentro dessa empresa. Por que foi criado isso, pessoal? Porque antigamente os relatórios de auditoria eles eram muito iguais. Era um padrão, um base para opinião, um parágrafo de ênfase, não tinha informação. Agora, com esse parágrafo de principais assuntos, um bom investidor ele consegue analisar quais os pontos de maior dificuldade do auditor, quais seriam essas contas que o auditor teve que realizar procedimentos adicionais que apresentam maior risco. Então, um bom investidor, na minha percepção, faz uma leitura do relatório de auditoria. E a partir da próxima aula, pessoal, nós vamos ver aí juntos, tá bom? Vamos ver juntos os PAAs, beleza? Para finalizar, pessoal, os últimos dois relatórios relacionados aí, tá, pessoal? As duas partes do relatório relacionada à responsabilidade da administração e à responsabilidade do auditor. E olha só, o relatório de auditoria deve incluir uma seção com o título Responsabilidade da Administração. Então, pessoal, ele tem que explicar o que é responsabilidade da administração. Por quê? Para os investidores, acionistas, usuários da informação contábil tenham um entendimento, né? O que os administradores são responsáveis e pelo que eles assinam. E até os próprios administradores têm essa ciência, né? Que eles são responsáveis. Então aqui eu deixei um exemplo, pessoal, lá daquele relatório de auditoria das Minas Máquinas. Olha só, responsabilidade da administração. E aqui ele comenta, ó, na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da companhia continuar operando, também é responsável por atender às normas da IFRS. Então, pessoal, quem quiser acessar, eu vou deixar o link aqui do relatório, aqui na descrição, tá? Aí você acessa que você vai conseguir fazer a leitura completa. Também, ó, tem um parágrafo responsabilidade do auditor, onde são abordados o que o auditor tem como responsabilidade. Então ele tem que obter uma segurança razoável, ele tem que fazer uma análise dessas possíveis distorções. O auditor ele vai informar isso dentro desse relatório. Isso faz parte do procedimento padrão do auditor. Pessoal, esse é o vídeo inicial, tá bom? Vamos ter mais 3 vídeos focados em relatório de auditoria. Vamos ter depois questões desse tema. Qualquer dúvida, comentem aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fico à disposição para qualquer dúvida, pessoal. Vamos que vamos, tem muito concurso aberto. Vamos se preparar, exame de suficiência, prova do KNAI. Foco, pessoal, foco e bom estudo que vai dar tudo certo. Um forte abraço a todos e até a próxima.